Blake Griffin foi morto e está substituído na NBA. Caris LeVert é o novo Michael Jordan. Denver Nuggets vai bater o recorde de 73 vitórias do Golden State Warriors. E com esses e outros questionamentos que a gente começa aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. Prometemos para você que toda semana ia ter o podcast do Buzzer Beater e mais uma semana tá tendo o podcast do Buzzer Beater no nosso segundo episódio. Eu tô aqui, eu sou Heitor Facini, um dos criadores do Buzzer Beater, tô aqui com um outro criador, Felipe Haguehara. E aí, Felipe, tudo tranquilo? E aí, Heitor, tudo bem? Eu gostaria só que você não me chamasse mais de Felipe Haguehara. Tô disposto a entrar na justiça e a partir de hoje eu quero que meu nome oficial seja Felipe Hernan Gomes. Felipe Hernan Gomes, eu acho que é uma boa mudança de nome. Antes de você explicar essa mudança de nome, a gente vai fazer aqueles pedidos aí. Por onde você esteja ouvindo esse podcast, a gente já tá no Spotify, só falta entrar no iTunes, entrar no Deezer, que é isso que a gente tá querendo entrar em todo lugar. Se você tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no joinha, comenta sua opinião aí sobre a NBA no momento. Se tá no Spotify, segue a gente. Qualquer agregador de podcast que você estiver ouvindo isso, segue a gente, dá a sua classificação máxima aí que der pra dar pra gente, que a gente fica muito feliz e a gente quer transmitir esse conteúdo pra todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver sobre a NBA, manda aqui nos comentários da onde você está vendo, manda um inbox, manda uma DM no Twitter, manda em qualquer lugar, que a gente vai ficar muito feliz de responder no próximo programa, né, Felipe? Explica essa história aí de Felipe Hernan Gomes. Por que Hernan Gomes, Felipe? Então, Heitor, também antes de mais nada, uma das coisas que eu queria agradecer também, que a gente quer agradecer, é a receptividade da galera em relação ao podcast, né? A gente teve bastante comentário positivo, principalmente no vídeo, em que a gente consegue ter margem, e de pessoas também dando sugestões sobre o que falar, dando sugestões de como melhorar. Isso daí é bem bacana. Agora, entrando no mérito da minha mudança de nome, a gente já falou dos times que a gente torce, que a gente simpatiza no último podcast, e o time que eu mais me identifico é o Denver Nuggets, que tá num começo de temporada sensacional. E por mais que os grandes personagens desse time no momento sejam o Nikola Jokic, o Jamal Murray, o Gary Harris, depois da partida contra o Golden State Warriors, com aquele toco, eu tô disposto a mudar meu nome para Hernan Gomes. Em quem foi aquele toco magnífico que o Hernan Gomes deu, Felipe? Se eu não me engano, foi no Damian Jones, né? Foi um passe do Damian Jones. Curry, né? Damian Jones já deve estar recebendo uma pressão tremenda da família, né? Pô, que nem aquele familiar que chega pra você. E aí, Felipe, tá estudando pro concurso? Seu primo, que já tem pós-doutorado em Harvard, passou pra ser coletor do IBGE. Imagina o Damian Jones. E aí, o que você tá fazendo? O Stephen Curry acabou de fazer 30 pontos nos 3 primeiros jogos. O que você tá fazendo aí, Damian Jones? Ainda vai lá e é humilhado pelo Hernan Gomes. Pois é, eu já disse, também tô disposto a mudar a senha do meu cartão de débito, crédito, para uma foto do Hernan Gomes. Eu sei que vai estar com certeza tão protegido quanto o aro, mas é um começo sensacional de temporada do Denver Nuggets como um todo. No vídeo que a gente publicou no canal também sobre o Denver Nuggets, a gente falou desse começo de temporada sensacional do Nikola Jokic. O que ele tá jogando é um absurdo. Ele colocou o DeAndre Ayton no bolso no jogo contra o Suns. Ele tá fazendo um começo de temporada incrível. Cara, realmente, eu acho que esse vai ser o nosso primeiro assunto, né? Porque a gente queria trazer para vocês as surpresas da NBA dessa temporada. Porque a gente sabe, quem acompanha a NBA faz pouco tempo pode não ter percebido, mas eu diria que as 3 primeiras semanas é uma bagunça a NBA. Você começa a achar que o pior time da temporada passada é o melhor time, você começa a pensar que finalmente o Golden State Warriors não vai vencer, mas também nesse momento é o momento mais da hora de se acompanhar a NBA, porque você consegue pensar que alguma coisa vai mudar realmente. Só para lembrar que na temporada passada eu acho que o Clippers ficou o quê? 5 jogos sem perder. E finalmente a gente pensou, porra, agora vai. Agora o Clippers vai longe. Não foi longe, não foi nem pros playoffs.
Aí caiu a real e a gente pensou, pô, é o Clippers, né? Clippers não vai longe. Mas enfim, a primeira surpresa, eu acho que deve ser a surpresa da maioria das pessoas no mundo, é o Denver Nuggets. Denver Nuggets, 4 jogos, 4 vitórias ou 3 jogos, 3 vitórias? Confirma aqui. 4 jogos. 4 jogos, 4 vitórias. 4 jogos, 4 vitórias. Você imaginava isso, Felipe? Não, de maneira alguma. Eu esperava que ia ter um começo sólido de temporada, até pela evolução das jovens peças. Os principais jogadores são muito jovens, mas eu não imaginava que já, pelo menos no começo de temporada assim, tendo um Golden State Warriors pela frente, eles conseguiriam fazer colocar tanta surpresa assim no nosso coração. E também, até saindo um pouco do Denver Nuggets, todos os times invictos hoje na NBA são times surpresas, assim, se a gente for parar para pensar. Para a pessoa que está ouvindo em casa, quais são esses times invictos, hein, Felipe? Então, também com 4 vitórias e nenhuma derrota, nós temos o Toronto Raptors, que, assim, eu não esperava que ia ter um começo tão bom de temporada, não imaginava nem que o Kawhi Leonard ia ter um começo sólido, como está tendo, e principalmente também depois da saída do Dwayne Casey, que na última temporada arrumou a casa de um jeito que fez por merecer o prêmio de treinador do ano. E, além do Toronto, a gente tem também o Detroit, com 3 vitórias, o Milwaukee Bucks com 3 vitórias e o Pelicans com 3 vitórias. Eu acho que o time que a gente poderia falar que poderia ter essas 3 vitórias, 4 vitórias é o Toronto, assim. O Toronto vem bem e tal. Podia não imaginar ser tão sólido. E o Bucks também, a gente imaginando que o time tem para evoluir e tal. Mas, cara, Detroit, o Denver e o Pelicans. Eu não imaginava de jeito nenhum. Nem nos meus sonhos mais insanos eu não conseguiria imaginar. Com certeza. Ao nosso ver, principalmente o Detroit, por exemplo, era um time que estava estagnado, né? A gente não imaginava que ia conseguir ter uma grande evolução. E a gente tá vendo Blake Griffin foi muito substituído. O que acontece com Blake Griffin? Eu não consigo mensurar nada disso, não. Porque, cara, a gente tá gravando isso na noite do dia 24, que é a quarta-feira, e ontem ele fez 50 pontos, cara. Foi a primeira vez que um jogador do Detroit Pistons fez 50 pontos desde 2006. E o Blake Griffin, eu acho que a gente poderia até falar que o Blake Griffin relembrou os momentos do Blake Griffin de 2012, 2013. Mas, cara, eu acho que o Blake Griffin nunca jogou tão bem assim. Não, com certeza. E a gente tá falando de lembrar ele no momento em que ele era uma super estrela, e a gente tá vendo ele com ferramentas novas. Ele tá fazendo esses jogos insanos, matando muita bola de 3. Que é. Não, matando bola de 3. A gente nunca imaginou o Blake Griffin matando bola de 3. Não com a consistência que ele tem. A gente sabia que ele estava desenvolvendo uma mecânica de chute, estava melhorando, só que a gente achou que já tinha parado, não tinha o que melhorar nesse aspecto. E ele melhorou. Uma coisa também que ele vem mostrando bem, ele vem se mostrando um excelente playmaker. Eu, como acompanhava os jogos do Clippers, uma das 3 pessoas no Brasil, sou eu, DPC e alguém que errou o canal, eu via esse point forward que o Blake Griffin era. A minha torcida, quando o Chris Paul saiu, era que esse point forward fosse estimulado e ele pudesse evoluir tudo que tinha, mas não deu certo, vida que segue. Eu tô muito feliz, sou muito fã do Blake Griffin. Fico muito feliz que no Detroit Pistons ele tá se encontrando nesse momento. Sim, e tudo bem, a gente tá no começo de temporada e a gente sabe a propensão que ele tem para se lesionar, né? Mas a gente espera que ele faça uma temporada digna desse jeito. Blake Griffin tem o potencial para ser o melhor ala pivô da liga. Principalmente agora que o Anthony Davis está jogando de pivô, né? Finalmente virou cincão do New Orleans Pelicans. Cara, falando do Anthony Davis, agora que eu puxei nesse assunto, Pelicans é outro time que eu achava que eu estava sendo otimista demais com o New Orleans Pelicans antes de começar a temporada. Tanto que no vídeo que saiu no canal, a gente recebeu muitos comentários falando, não, Pelicans não vai ser tudo isso. Ele vai brigar no máximo pela 7ª, 8ª vaga e tal. Mas não. O time do Pelicans é muito organizado. Parece que em toda posição eles têm pelo menos 2 peças que conseguem dar conta do recado. É muito bom isso. É um time muito organizado e muito feito para o Anthony Davis
brilhar de novo. Nesse momento, ele é, como eu falei no último vídeo, ele é o meu candidato a MVP e vem mostrando isso, né? Sim, com certeza. E o Anthony Davis, não só Anthony Davis, mas o que está cercando ele lá, os jogadores em que a gente esperava que tivesse algum potencial para evoluir, no caso do Mirotic, no caso do Randle, esses caras estão correspondendo de um jeito fenomenal. Mirotic tá... Uma das grandes piadas que a gente sempre tem entre a gente é aquele MVP Tracker do Basketball Reference, que é um site que a gente utiliza para ver estatísticas da NBA, algumas estatísticas avançadas, coisas do tipo, e eles têm um MVP Tracker basicamente com base em estatísticas. E nos primeiros jogos do Pelicans, o Mirotic fez jogaços, e ele tá lá nesse tracker como um dos candidatos a MVP, o que é bastante engraçado. Só pra galera ter uma noção de qual é esse MVP Tracker. O primeiro lugar no momento é o Blake Griffin, o segundo é o Anthony Davis, o terceiro é o Nikola Jokic, o quarto é o Kyle Lowry, o quinto é o Nikola Mirotic, o sexto é o Eric Bledsoe, o sétimo é o Chris Middleton, o oitavo é o Stephen Curry, o nono é o Kawhi Leonard e o décimo é o Gary Harris. Cara, só com estatística você não consegue ler nada, né, cara? E ainda mais no começo de temporada, né, em que ainda não tem tantas coisas estabilizadas, né? Mas o Nikola Mirotic tá muito bem. Dá gosto de ver ele jogando. Ele é um dos jogadores que disparou pelo prêmio aí de melhor jogador que mais evoluiu na temporada. Mesmo que ainda esteja muito cedo, ele já entra aí no hall de jogadores para se considerar. E vale lembrar que ano passado, na temporada passada, ele já foi bem, né? Parece que o soco do Bobby Portis despertou nele um espírito do Dragan Petrovic, pra ele conseguir jogar tão bem assim. Quem dera eu receber seu soco do Bobby Portis, assim. Eu tô de boa, não quero receber soco de ninguém. Até porque esses caras têm quase 40 centímetros a mais do que eu, então acho que... E o outro time, desses times que são surpresa também, que você comentou um pouquinho no início, foi o Toronto Raptors, né, cara? Cara, sem zoeira. Quando eles já emitiram do Dwayne Casey, eu amaldiçoei, eu acho que até a 15ª geração do Masai Ujiri. Porque, cara, como que demite o melhor técnico da competição? Você consegue entender que o cara partiu do ponto em que, do jeito que a gente tá jogando, a gente ainda não consegue competir contra os principais times. O que, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Pra mim foi uma franca evolução do time que dá pra se estudar, dá pra se manter, no máximo fazer trocas pra tentar melhorar o elenco. Mas quando ele decidiu demitir o Dwayne Casey, eu sou fãzaço. Eu achei que a maneira que o Dwayne Casey refez o sistema do Raptors foi genial. E aí eu não esperava que o time jogasse com essa consistência e com muitos fundamentos que o próprio Casey implantou nesse time já no começo de temporada. E eu acho que, faz até um sentido? Faz, porque tem muito na conta do Dwayne Casey aquela varrida do Cleveland Cavaliers, o Cleveland Cavaliers mais fraco do LeBron, mas, cara, ele ainda tinha sido o melhor técnico da liga. É sempre bizarro você ver o melhor técnico da liga sendo demitido para entrar o auxiliar dele, né? Não é nem como, sei lá, ele fosse trazer o melhor técnico, um técnico que é melhor do que ele para entrar no lugar dele. Não era isso. Nem tinha esse nome no mercado. Não, com certeza, mas eu acho que foi importante também manter o auxiliar, ou manter a comissão técnica que fez parte dessa reformulação tática do Toronto Raptors, porque eles não só mantiveram essa ideia de movimentar cada vez mais a bola, como eles aproveitaram um momento em que agora eles não têm um jogador tão dominante com a bola na mão como era o DeRozan para definir as jogadas, né? Agora a bola está sendo distribuída muito mais e tem mais jogadores participando das situações de jogo. E por mais que eles tenham perdido o Jacob Poeltl, que era uma peça importante do banco, a gente está vendo alguns jogadores também entrando com mais vigor, dando mais cara para o time. Isso está bastante bacana de ver. E ainda que o Ibaka virou o center oficial do time, a dupla de garrafão do time tá muito pesada, muito forte, tem uma defesa muito boa, é muito atlético, eles estão mandando muito bem. E isso também é um dos fatores que contribuiu. No geral, parece que a defesa do time acertou muito mais.
É óbvio que Sim. isso ia acontecer, já que você coloca um Danny Green, você coloca um Kawhi Leonard, mas parece que o time, tipo, tá muito mais equilibrado. É muito bom, tá dando gosto de ver jogar o Toronto Raptors. Né, com certeza. Foi uma puta decisão colocar o Valanciunas saindo do banco. Ele já era aquele titular que jogava menos que os reservas, e ele foi um cara que melhorou muito algumas ferramentas, foi muito importante na temporada passada, e agora ele assumindo essa posição como um center saindo do banco, acho que caiu direitinho no que o time precisa. E além do que, a gente tem um dos melhores jogadores no momento na liga saindo desse banco também. O Fred VanVleet é um fenômeno. É um fenômeno o Fred VanVleet. Ah, sensacional o tanto que ele evoluiu na carreira dele, cara. Cara, eu acho que ninguém dava nada pelo VanVleet. E cada ano ele mostra que é melhor. E, tipo, ele é muito clutch. Ele é muito clutch. Ele é o melhor cara pra você ter no seu banco. Bom, já que a gente tá falando de jogador que surpreendeu, VanVleet, assim, não é tanta surpresa, porque desde o ano passado ele já tá indo muito bem. Mas a gente tem alguns jogadores que a gente tem que relevar. Agora a gente tem que fazer o nosso momento de autocrítica, né? Esse momento de eleições, todo mundo tá falando em autocrítica, meia-culpa. O buzzer beater vai fazer só autocrítica. Trae Young tem tudo para ser uma estrela e a gente criticou muito ele. Logo mais pra frente a gente vai fazer um vídeo mais destrinchando isso, mas a gente errou. A gente pensou no pior caso, no pior cenário do Trae Young e a gente meio que deu com os burros na água. Ele vem jogando muito bem, né, Felipe? Fake news, eu nunca falei isso. Espero estar enganado. Eu quero provas, eu quero que as pessoas procurem vídeos e digam o contrário. Mentira. Você tirou de contexto, né? Tá ok? Não, mas de fato, eu acho que eu até fui um dos que mais fez vídeos falando diretamente sobre o Trae Young, e em muito das nossas conversas eu era um dos caras que mais criticava o que ele podia fazer, até porque na temporada passada eu vi bastante jogos da NCAA e quis ver alguns jogos do Trae Young. Coincidentemente, eu vi jogos em que ele foi terrível. Ele fez, tipo, pontos bem, fez assistência, só que ele era um tomador de decisão pífio. E nesse começo de temporada, ele tá fazendo jogaços, 35 pontos, tá mostrando as ferramentas que fizeram aquele hype sobre ele acontecer no começo da NCAA. E ele tá fazendo por merecer e, de fato, a gente tem que reconhecer que a gente foi, como você disse, a gente olhou simplesmente para os piores cenários e até imagino que pelo quanto a gente gosta do Doncic, por conta da troca que envolveu os dois, a gente tendia a colocar o Trae Young como um bust em relação a essa troca. E, na verdade, o Hawks está colhendo alguns bons frutos aí para o futuro, pelo que a gente está vendo. Cara, quando um jogador que você não tem não acredita que ele vai ser tão bom assim, ele começa a receber muito hype, o sentimento, a sua reação é realmente de rejeitar esse hype e passar a odiar esse cara. É isso que aconteceu com o Trae Young com a gente. A gente não imaginava o Trae Young dando realmente certo na NBA pelo tamanho dele, pela força física dele, por algumas seleções estranhas de arremesso que ele tinha. Mas tem que dar um braço torcer. Nesse momento, a gente errou. Pode ser que daqui pra frente o Trae Young faça 5 pontos por jogo, já que todo mundo sabe que a gente é pé frio pra caralho. Agora que a gente tá falando que ele vai ser bom, ele vai ser ruim. Mas nesse momento a gente errou. Por sinal, a gente tá gravando isso no momento em que Dallas e Hawks estão jogando, tá no último quarto nesse momento, e Trae Young tem 5 pontos. 1 de 9 nos arremessos. O nosso efeito pé frio é instantâneo, cara. Já que você quer falar de jogadores que a gente errou, tem algum jogador que você apostava todas as fichas que não tá te correspondendo, Felipe? Eu tava apostando fichas divididas em um certo jogador do Brooklyn Nets que, assim, eu precisei de uns 2 jogos para descrer nele, que foi o Sr. D'Angelo Russell. Eu imaginei que ele poderia, e na verdade, como a gente sempre fala, tá no começo de temporada, ele pode dar uma reviravolta no jogo dele, mas até o momento o D'Angelo Russell não tá fazendo um bom campeonato e tá sendo ofuscado pela evolução de um dos jogadores que você citou no começo do
do podcast. Caris LeVert é o Michael Jordan do Brooklyn. Que jogador, que moleque. Que jogador. Que sensacional esse garoto. Cara, eu tenho certeza que todo mundo vai ter que concordar com isso. Ele é o verdadeiro Most Improved Player até o momento da temporada. Porque, às vezes, a gente vê a NBA escolhendo o Most Improved Player, tipo, quando foi o Giannis Antetokounmpo. Todo mundo imaginava que o Giannis Antetokounmpo ia ter aquela evolução. Mas, cara, Caris LeVert, a gente não imaginava. Acho que a única pessoa que eu vi colocando as fichas nele como Most Improved Player era o Vavo. Mas eu acho que ninguém imaginava que ele fosse ter mais de 30 pontos logo nas primeiras partidas dele. Eu imaginava, sei lá, um Most Improved Player com 18, 17 pontos. Mas nada do jeito que ele tá jogando. Ele tá fazendo partidas sensacionais. Por mais que o Brooklyn não esteja fazendo uma grande temporada, se eu não me engano, perdeu 2 e ganhou 1, né? Ele tem sido crucial para que o time não esteja sendo obliterado pelas outras equipes. Ele está sendo um fator decisivo, né? E, na verdade, enquanto a gente grava também, acabou agora o jogo entre Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, e ele fez 10 pontos apenas. Mas nada que exclua o que ele fez nas 3 primeiras partidas até agora. Só para relembrar aqui, as 3 primeiras partidas do Michael Jordan do Brooklyn, que eu acho que eu vou passar a chamar o Caris LeVert de Michael Jordan do Brooklyn. Cara, foram 3 partidas muito boas e muito surpreendentes. E olha que, tipo, eu sempre fui um cara que gostou do Caris LeVert. Ele sempre foi, tipo, um meu protegido. Assim, que é um termo meio estranho de se falar, mas... no primeiro jogo, o Caris LeVert teve 27 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 1 toco. No segundo jogo, ele teve 28 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. E agora, no terceiro jogo, ele teve 19 pontos. É muito bom, né? Ele tá jogando muito bem, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola e, diferente de alguns candidatos a Most Improved Player, ele tá sendo um jogador que tá chamando a responsabilidade do jogo. Ele não tá sendo um coadjuvante, ele tá sendo o principal jogador da franquia. E num time que todo mundo imaginou que ele fosse ser um coadjuvante, né? Tanto que ele começou a temporada saindo do banco. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai fazer o tradicionalíssimo quadro Corrida para MVP. Primeira vez que a gente faz esse tradicionalíssimo quadro aqui no podcast do Buzzer Beater. Tradicionalíssimo. Quem são os 3 finalistas para o MVP nesse momento, Felipe? Olha, na minha corrida, vendo as primeiras partidas da temporada e considerando que eu levo em conta muito o recorde das equipes, eu colocaria eu não sei se eu tenho uma ordem agora no momento, mas os meus 3 principais candidatos seriam Nikola Jokic, Anthony Davis e Blake Griffin. Completamente de acordo com você. Só eu colocaria correndo por fora, em numa 4ª posição, Kawhi Leonard e numa 5ª, Stephen Curry. Não, com certeza. Curry, se eu não me engano, ele bateu um recorde recentemente, né? Que é o maior número de bolas de 3 nos 4 primeiros jogos. Ele também bateu outro recorde aí. O maior número de haters na YouTube esfera brasileira. Me incluo nessa. E se eu não me engano, o recorde que ele bateu era dele próprio, então um recorde bizarro que ele tá chegando a perto é o de pai e filho com maior número de pontos na NBA, que ele passou o Dolph e o Dennis Chase, ele e o Del Curry, e agora eles estão atrás só do Joe e Kobe Bean Bryant. Quanto que eles têm somado, você sabe esse número? O Curry pai e Curry filho? Os Currys, eles têm 27.226 pontos e os Bryants têm 38.895, muito pela conta do Kobe, né? Não, os Bryants estão na frente. Eu ia falar que o Kareem Abdul-Jabbar e o pai deles estão na frente. Tem o Karl Malone e os 77 filhos não reconhecidos dele. O maluco tem que ir pra prisão. Tem o LeBron James também, que tá bem colocado com o filho dele, que ainda não estreou na NBA. Shaquille e Sharif O'Neal, tem muita gente aí. Tem gente pra colocar stats aí.
E agora vamos falar do novato, né? Do novato do ano. Eu acho que apesar da gente reconhecer que a gente errou no Trae Young, a gente não errou com o Luka Doncic. É um fenômeno esse cara. É um fenômeno. Eu, todo dia, eu levanto as mãos para os céus e agradeço de viver a mesma época que Luka Doncic. Eu disse que vou mudar o meu nome para Hernan Gomes, mas tenho a certeza que um dos meus filhos vai se chamar Luka Doncic. Ele tá jogando Luka demais. Felipe Hernan Gomes. Felipe não é um sobrenome, né? Vai virar porque tem que colocar o Luka em primeira. Não, mas é sensacional. O moleque joga demais. E é bizarro o tanto de posição que ele consegue fazer. É. E eu acho que ele é o Hulk do ano por enquanto, né? Não, por enquanto eu acho que ainda não tem ninguém na frente dele. Tem o DeAndre Ayton, que mostrou também que tá bem pronto pra NBA até o momento. E o próprio Trae Young. Eu acho que esses três são três boas escolhas. Você colocaria alguém aí? Eu acho que não. Eu acredito que esteja mais entre esses três mesmo, que são alguns dos três principais nomes aí. O Marvin Bagley, ele é um jogador que não vai ter tanto destaque assim no resto da temporada, eu imagino, até pelo excesso de jogadores na posição dele que tem no Sacramento Kings. Então, acho que no momento, imagino até que mais pra frente da temporada vai ficar entre esses três. O jogador que mais evoluiu é Caris LeVert e Caris LeVert em terceiro colocado, né? Caris LeVert, acho que ele é o nosso sexto colocado em MVP aí. Para mim não tem muita dúvida, para mim ele hoje é o candidato disparado ao prêmio de jogador que mais evoluiu. Por mais que o Mirotic esteja fazendo bons jogos, Caris LeVert tem um elemento surpresa a mais para ele. A gente acabou esquecendo de uma coisa. Tem alguns times que estão extremamente decepcionantes nessa temporada. Muito decepcionantes. Cara, não tem nem como. Se eu te dissesse há uma semana e meia atrás que o Oklahoma City Thunder perderia os 3 primeiros jogos, você acreditaria, Felipe? Não, de maneira alguma. A gente estava fazendo as piadas lá sobre em que momento da temporada Russell Westbrook começaria a desembestar, a fazer arremessos, e você falou 20 jogos, eu falei começo de final de janeiro, lá para janeiro. É capaz dele fazer isso mais rápido ainda, porque o time está com um começo deplorável. Não tão deplorável, mas também um pouco distante disso. LeBron James, eu acho que se não fosse pelos filmes que ele tá fazendo, ele teria arrependido de ter escolhido o Lakers nesse momento. Cara, o Lakers, outro time que a gente, sei lá, eu não imaginava que o Lakers fosse conseguir um recorde absurdo na Conferência Oeste, mas também não imaginava que teria o recorde que tem hoje. Começo de temporada muito ruim, perdendo jogos que próximos. Não, eu também concordo com você, tipo, cara, é uma coisa que eu sempre falo. Hyparam demais esse time do Lakers. Não sei de onde que eles acharam que um time reunindo Michael Beasley, Javal McGee, Rajon Rondo, Lance Stephenson, que ia resultar num time, tipo, extremamente bom. Cara, esses jogadores pro nível da NBA hoje são razoáveis. E olha, eu digo uma coisa, eu sou hater do Rondo, mas não é por isso. O Rondo é bom, mas não é ele que faz um time que foi bem mal pra caralho no ano passado virar um dos melhores da liga. Não, realmente, Heitor, eu não esperava muito do Lakers conseguir um recorde super positivo, liderar a conferência, coisa do tipo, mas também, certamente, a gente não esperava que o time tivesse um começo tão ruim de temporada, né? Eu acho que esse começo ruim é uma das provas que nem mesmo esse controle total que o LeBron James tende a ter sobre os times dá certo com tanto ego junto. Uma prova disso, por mais que não prove nada necessariamente a respeito do desempenho do time, foi a briga envolvendo Rajon Rondo, Chris Paul, Brandon Ingram, né? Eu acho que, tipo, é bem isso também. Não dá pra esperar, eu acho que nem o próprio LeBron tá esperando muita coisa desse time. Mas tem outro time também que tá dando uma decepcionada nesse início de temporada. Eu nunca ia imaginar que o Houston Rockets ia começar tão mal a temporada, tendo perdido só em Bamute e o Arizo.
que você acha do Houston Rockets, Felipe? Com certeza o Rockets era um time que a gente imaginava que ia ter um excelente começo, mesmo que não terminasse a temporada no mesmo ritmo que a última, pelo menos ia ter uma excelente temporada, uma temporada positiva. Acho que o mais boçal, o mais incrível que a gente vê do quanto esse time teve um mau começo, não é nem a parte ofensiva, mas a parte defensiva do time tá muito ruim mesmo. Realmente, é o que a gente já comentou no episódio de podcast passado, a defesa do Houston Rockets tá uma peneira. Eu não consigo imaginar algum futuro muito distante, eu não consigo imaginar o time tendo tanto de vitória que teve na última temporada. Bom, eu acho que a gente já conseguiu bastante assunto bom. Acho que a pessoa que está ouvindo esse podcast gostou do nosso papo. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Felipe? A gente falou contra o Detroit, entre Detroit e 76ers no começo, que o Griffin fez 50 pontos. A gente esqueceu de falar do absurdo que ele fez com o Joel Embiid, que por sinal já deu um pouco no meu saco. O Embiid já passou da fase que era um cara confiante e simpático. E eu achei extremamente merecida aquela dunk, me fez sentir muito bem. Quanto ao Embiid, cara, eu acho que se você quer fazer trash talk, se você quer provocar, você não pode ter um teto de vidro. E o Embiid tem um teto de vidro fudido, de fácil de quebrar. Ele ainda é pouco na NBA. E tem muita galera que reclama do jeito marrento do Draymond Green, mas o Embiid não é nem perto do Draymond Green já fez pela liga. Não, com certeza. A gente, no começo do Embiid na liga, a trash talk dele, as brincadeiras em redes sociais, as provocações, tudo, a gente achava algo muito legal, a maneira com que ele se expressava nas mídias sociais, só que chegou num ponto em que Deus sabe, ele não tem esse suporte, o que você falou, teto de vidro, o cara não fez nada ainda na liga, ele é um grande jogador, é um grande prospecto, mas ainda precisa provar muito. Bom, para finalizar, faz uma previsão inacreditável para a próxima semana, pro próximo podcast. Bem, Heitor, seguindo a lógica de que normalmente o que a gente elogia ou o que a gente critica acontece ao contrário, eu imagino que Blake Griffin vai começar a fazer alguns jogos terríveis, não vai conseguir passar dos 10 pontos, e que Luka Doncic vai se provar um bust nas próximas semanas. Ousado, hein? Ousado. E eu vou ser um pouco diferente. Boban Marjanovic vai fazer um jogo de mais de 30 pontos e mais de 15 rebotes. Usando a famigerada carta do clubismo. Essa grande carta que vai surgir muito no podcast, né? Participa tanto das nossas previsões de prêmios e agora na minha empreitada em mudar meu nome legalmente. A gente vai usar bastante essa carta. Bom, eu acho que é isso, Felipe. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até o fim. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e que continuem acompanhando toda semana nosso podcast. É isso aí, Felipe. O que você acha? Manda aí seu recado. Valeu, galera. Valeu, Heitor. Mais um dia sobre o olhar sanguinário do Boban. É muito da hora. Eu acho que é legal essa empreitada que a gente está tendo, porque quando a gente começou o Buzzer Beater, a ideia era expandir para o maior número de mídias que a gente pudesse. Algumas a gente acabou deixando de lado, mas a gente está sempre tentando buscar uma maneira de melhorar a forma de entregar o conteúdo. Eu acredito que o podcast é uma maneira de entregar um material que a gente não consegue pelo YouTube. Então, valeu aí, galera, e espero que vocês ouçam e assistam e vejam tudo que a gente produz. Falou todo mundo, só lembrando, se você tá no YouTube assistindo esse podcast, deixa o like, comenta a sua opinião, deixa sua pergunta pra gente e se inscreve no nosso canal. Se você tá no Spotify e qualquer outro agregador de podcast, segue a gente e dá nota, se puder dar nota no agregador. A gente fica muito feliz com vocês acompanhando nós no podcast. Os links estão na descrição e no primeiro comentário para você acompanhar esse episódio em outros lugares. E a gente se vê na semana que vem. Falou, galera, é nóis, tamo junto!